noite. Boa noite. Que a doce e serena paz do Divino Mestre nos envolva nessa reflexão dessa noite. E que bom, né? Em nome de Giovanni, de Gilson, do próprio Vieira, que eu conheço, meu irmão ali, que eu me esqueci o nome agora, já conheço há bastante tempo, Clarindo, o Vavá, já fizemos estudos lá no ID. Então, sintam-se todos os irmãos aqui abraçados. E o irmão que está vindo pela primeira vez, receba desta casa, naquele amplexo, aquele abraço de várias voltas. Porque aqui, meus irmãos, e nós vamos falar a posteriori, é um hospital. É um hospital no momento em que recebemos preces, tomamos a água fluidificada, recebemos um passe magnético e através da oração. Porque o Espiritismo, propriamente dito, em termos de cura, é através de uma água fluidificada, de uma oração ou de um passe magnético. Mas aqui também é uma escola. Há poucos instantes o nosso presidente falando que vai começar um estudo já em fevereiro. E é extraordinário você vir todas as quartas-feiras, sim. Mas muito importante você participar também dos estudos. Por quê? Aquele que mais sabe, melhor decide. Aplica-se o livre-arbítrio com maior coerência. Já foi dito. Então é muito importante nós estudarmos, nós verificarmos o que efetivamente ocorre e o que nós podemos fazer de melhor. É o hospital, como nós falamos, e é uma oficina de trabalho onde podemos naturalmente implementar o trabalho de ajuda, o trabalho solidário, o trabalho, de ajuda ao próximo. Valoroso irmão Giovanni, ele chegou para mim e falou: Décio, eu estou precisando que você faça alguma reflexão lá na nossa casa. Perfeitamente, é um prazer. E eu falaria sobre o quê? Eu falei: não, Décio, tema livre. E fica difícil quando, de uma certa forma, abre-se e dá liberdade, porque você começa a refletir: o que eu vou falar? Eu vou falar sobre o Evangelho? Tudo é Evangelho, né? Hoje, se você fala em Jesus, você está falando do Evangelho. Aí, eu falei, um tema que pouco eu já vi, porque eu sou espírita. E quando eu falo eu espírito, a maioria de vocês também, eu tenho quase certeza que vão encaixar em várias colocações que a gente vai falar aqui. Eu começaria pelos 5 princípios da nossa doutrina. A nossa doutrina tem 5 princípios básicos. A crença em um Deus soberanamente bom, justo, único, magnânimo, onipotente, onipresente, extremamente bom. Esse Deus, ele é a força criadora, é a força primária, a inteligência primária criadora de todas as outras. Então, é um dos fatores, primeiro, dos princípios de nossa doutrina, é a crença em um Deus. Posteriormente, a existência de um Espírito. A existência do Espírito. E esse Espírito não morre, como vamos verificar. Após a morte do corpo físico, continua, ele está mais vivo. O terceiro paradigma, vamos dizer assim, é a comunicação desses espíritos. Porque o espírito, após, entre aspas, sua morte, ou a morte do corpo físico, ele comunica. E nós vemos isso de uma maneira muito clara, objetiva e direta nas sessões mediúnicas, nos trabalhos mediúnicos. O quarto princípio é a pluralidade de mundos habitados.
E através desta pluralidade de mundos habitados, há, por consequência natural, a nossa evolução. E o quinto princípio, reencarnação. Você, para evoluir, você reencarna nesses mundos, vamos dizer, todos até. Kardec, de uma forma didática, ele disse o seguinte, e para melhor compreensão, ele disse que, em termos de mundo, são 5 mundos. Nós estamos quase no primeiro da escala evolutiva. Existem os mundos primitivos, onde impera praticamente o mal. Os espíritos que ali vivem, eles estão mais afetos às suas necessidades primárias, primeiras, sexo, alimentação, etc. Avança na escala evolutiva um pouco mais e chega aonde? Chega no mundo onde estamos. Prova e expiação. Existe mal? O mal ainda supera o bem. Aqui nesse mundo onde estamos, existe mais espíritos com tendências para o mal do que para o bem. E Kardec prossegue. Posteriormente a esse mundo, existe um mundo de regeneração. Já há aqui na Terra espíritos regenerados. Espíritos, né? Então, no mundo de regeneração, equilibra-se em termos de números, mais ou menos iguais, espíritos malévolos e benévolos. Há um equilíbrio. E posteriormente, os mundos felizes. Esses mundos felizes são mundos onde prevalece mais a existência do espírito bom. Então há mais espírito bom do que o espírito mau. E, para combinar com os mundos dadivosos, onde, na verdade, são espíritos puros, são espíritos, como diríamos, assessores de Deus, trabalham na cocriação. E, posteriormente, os mundos angelicais. Então, Kardec, de uma forma didática, mas para aí, Décio, você falou em 6 mundos, acabou? Não existe? Acabou a evolução? Os espíritos superiores responsáveis pela codificação falou nesses 6 mundos, vamos dizer assim. Mas entendemos que, na verdade, a evolução continua. A evolução continua. Então falamos nos 5 princípios e acreditamos na doutrina dos espíritos, no espiritismo, pela sua logicidade. O espiritismo fala de maneira clara de onde viemos, o que aqui estamos fazendo e em função do que aqui fizermos, para onde vamos, né? Então, se você obrou, se você fez o bem, se você trabalhou de uma certa forma, proativamente, em termos de caridade, solidariedade, né, amando a Deus e fazendo o bem ao próximo, com certeza você vai ter um lugar adequadamente neste mundo que nós falamos, a multiplicidade de vidas, né? Temos a reencarnação. E os espíritos superiores falou o que Jesus outrora disse: eu preciso ir para que venha o Consolador prometido, para dizer coisas que eu, na época, não tive condição de falar, porque as pessoas da época não entendiam. E esse Consolador prometido nada mais é do que a doutrina dos Espíritos. Hoje a gente fala, e o Espiritismo explica, pode alguém não querer concordar, isso é extraordinário, como vamos ver lá na frente,
a parte democrática da nossa doutrina, mas o porquê que eu estou fazendo aqui, porquê que eu estou na frente, porquê você veio a primeira vez aqui, o porquê nós vamos tomar um passe mais tarde, o porquê disso, o porquê, né, de uma doença, de uma dor, de um descompasso social, enfim, explica-se tudo de forma clara, de forma objetiva, de forma direta. Pela perseverança. A doutrina espírita, com relação à perseverança, ela diz que depois da morte nada acaba. Tudo continua. E não tem esse negócio de eu morrer e ser melhor. Mas peraí, você está falando morte? Eu pego o livro dos Espíritos, e o livro dos Espíritos fala em desencarnação? Sim, morte. Porque o que é morte, o que é desencarnação? Eu posso morrer e não desencarnar. Porque no momento em que eu morro, e se eu for muito materialista, eu fico vinculado à carne, eu não desencarno. E tem espíritos que ficam vinculados à carne meses, anos, séculos. E com relação ao livro dos Espíritos, a nossa irmã leu uma questão relativamente à dádiva do esquecimento que foi Deus nos deu essas dádivas. Porque se nós lembrássemos da nossa vida pretérita, vida não porque temos só uma, da nossa existência, né? Deus nos criou simples e ignorante no que pertine, no que relaciona ao saber, e temos várias existências. Se nós lembrássemos da existência anterior, ia substancialmente impactar de forma negativa na nossa evolução atual. E não se iluda, nós chegamos e planejamos. Não existe nenhuma reencarnação que não seja planejada. Até aquelas compulsórias, onde a pessoa vem num corpo onde não pode manifestar, num corpo que tem problemas físicos de natureza muito grande, ou psicológica, que inclusive impede das manifestações. Houve um planejamento, não do espírito em si, reencarnante, mas ele tem mentores, tem tutores, tem espíritos que trabalharam nesse planejamento. Então veja a dádiva, é uma coisa extraordinária, nós não sabemos, porque eu venho casado com fulano de tal. Muitas vezes nós dois no plano espiritual falamos, nós separamos, nós brigamos demais, nós fizemos isso, nós deixamos de fazer aquilo, vamos acertar para ver se aparamos essa aresta. Se aqui chegarmos e lembrar das desavenças que houveram, não teria como combinarmos. Então, olha a dádiva do esquecimento que a nossa irmã leu. Pela solidariedade. Dentro do Espiritismo, Propugna fala relativamente à solidariedade. E tem um aforismo que fora da caridade não há salvação. Não é fora da doutrina espírita, fora da caridade. Hoje a gente utiliza muito celular, eu estou com um celular, aliás até mais smartphone, você pouco utiliza para falar, tem agenda, tem uma série de tipos de comunicação, computador, etc. Eu, por exemplo, tenho as obras todinha aqui, inclusive até a revista Espírita, né? Tem o celular, mas antes do celular tinha o quê? Tinha um aparelhozinho que chamava bip. Esse bip, para que servia? Para essas jovens aqui, não é do tempo. Mas você saía na rua e o aparelhozinho fazia bip, bip, bip. Significava que você tinha de telefonar para a empresa, olha o que está acontecendo. Você vai visitar tal pessoa, etc. O bip te falava dessa forma. E o bip dentro da caridade, e você vai memorizar isso muito bem, a caridade é perdão das ofensas. Beneficência para com o próximo, indulgência para com o próximo e perdão das ofensas, né? Então, BIP, beneficência, indulgência e perdão.
essas 3 letrinhas compõem a caridade. E fora da caridade não há salvação. Então Jesus resumiu, pegou as leis mosaicas e resumiu. Ele não veio para desdizer, para contradizer nenhum profeta e nenhuma lei. Ele disse o seguinte: eu vim para ressaltar. E, de uma certa forma, ele resumiu o decálogo em 2. Fazer o bem ao próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. Pela ciência, o Espiritismo, e eu acho extraordinário, eu tenho certeza que você pela mesma forma, porque ele é uma doutrina que propugna pela ciência. Uma fé raciocinada, aquela fé que não pode enfrentar a razão em qualquer época da história, não é uma fé racional, não é uma fé que a gente, vamos dizer assim, pode, igual tem muitas religiões, você acredita porque tem que acreditar, isso aqui está dito, é um mistério, não se discute. Kardec, pelo contrário, disse o seguinte: questione, argue, perscrute, sobretudo em termos de mediunidade. Há uma manifestação de um espírito. Será que é esse espírito? Será que há uma psicografia? Então, gente, temos que questionar. Vamos levar ao senso crítico a razão. O Espiritismo, e Kardec foi mais além ainda. Ele disse o seguinte: o Espiritismo sempre será uma religião de vanguarda, uma doutrina de vanguarda. Parece que é uma afirmação assim muito. Por que de vanguarda? Porque amanhã, se a ciência provar alguma coisa que nós estamos errados, se amanhã a ciência chegar a falar assim, é impossível a reencarnação, não existe reencarnação. Então um desses princípios, que é um dos 5 princípios, a gente abandonaria. Mas então até hoje, 1 milímetro sequer, a ciência falou alguma coisa que estivéssemos errado. Não estamos errados em nada. Pelo contrário, a ciência vem confirmando alguns princípios nossos, né? Que nós divulgamos, que nós propugnamos, que nós falamos. Pela dor. O espírita gosta de sofrer, diz os nossos detratores. Os espíritas gostam de sofrer. Nós não gostamos de sofrer. Nós sofremos com resignação, que é diferente. O sofrimento com resignação é você sofrer e saber que o sofrimento seu nesse plano físico é em decorrência de alguma mazela ou de alguma coisa que você fez nesta vida, nessa existência ou em existência pretérita. Então nós somos sabedores. E sofrer com resignação. Ora, eu estou com uma dor, eu estou com câncer, eu estou com uma dor terrível, eu fui lá, eu faço as coisas, certo, eu tenho ido ao médico, fiz os exames, a coisa persiste. Então isso aí provavelmente deve ser alguma coisa de vidas precedentes. Vamos sofrer com paciência, vamos agradecer a Deus essa dor, porque estamos resgatando uma duplicata. Estamos resgatando uma duplicata. Mas não necessariamente precisamos sofrer para evoluir. Eu costumo dizer que muitas vezes até a gente precisa pisar num caco de vidro, num espetinho, num espinho, para poder usar uma sandália havaiana, um calçado, né? A gente precisa. Então veja bem que o sofrimento, ele de uma certa forma faz com que colocamos o carro nos trilhos, colocamos o carro na linha novamente, né? Ele é uma bênção que Deus nos deu. Pela afinidade. Eu participo aqui porque eu tenho afinidade com esses princípios. Até dentro da mediunidade,
o Espírito que de uma certa forma comunica, que foi o segundo princípio que nós falamos, a existência, o terceiro, né, do Espírito e a sua comunicabilidade, ele comunica eu e você por essa afinidade. Quantas e quantas vezes você está em um determinado local, chega uma pessoa, você nunca viu essa pessoa, parece que o santo não bate. Dá uma coisa ruim, um trem assim, né? Outra pessoa chega o Giovanni, falou ali, olha, ele está de uma certa forma convidando para estudarmos. Ele fala assim de uma maneira tão afável, o jeito dele falar tudo, eu vou tão bem com essa pessoa. Quer dizer, pela afinidade. E espírito ou espíritos comunicam pela afinidade. Afinidade dentro da nossa doutrina. É um dos fatores que eu acredito, ou que muitos de nós acreditamos dentro da nossa doutrina. Pelos fenômenos. Fenômenos efetivamente existem. E nós, quando falamos da comunicabilidade dos espíritos, e nós provamos isso. Provamos isso dentro dos estudos. Não, mas hoje não precisa mais fenômenos, porque passou o tempo. Hoje estudar o tempo de fenômeno é 1857. Negativo. Se nós reunirmos aqui 8 ou 9 pessoas, não deve fazer isso em casa, não deve, mas qualquer ação há espírito proposto a processar aquele fenômeno. Existe sim fenômeno. Nós que não precisamos de ver fenômenos físicos para acreditar na doutrina propriamente dito. Pela reforma íntima, por que nós vamos, ou a gente vem aqui, sobretudo? E o que exorta a nossa doutrina? O que vamos dizer, conflui? A nossa doutrina conflui, ou de uma certa forma, nos direciona para ser uma pessoa melhor, um homem melhor, uma mulher melhor, né? Criar os nossos filhos de uma certa forma melhor e, sobretudo, preparar o espírito para a verdadeira vida que é a pátria espiritual, né? O Espiritismo não exige, ele não exige santidade, ele não exige uma hierarquia, ele não tem rituais, ele não precisa de paramentos. Então você, aqui evidentemente, há uma assembleia, naturalmente as pessoas que dirigem aqui, tanto o Conselho Fiscal como o Corpo Diretivo e os diretores são eleitos por Assembleia Geral e procura-se sempre as melhores pessoas, as pessoas que efetivamente vai direcionar sempre ao propósito de bem servir. Tudo de forma democrática. Você pode escolher esse ou escolher aquele. Ir para este caminho, ir para o caminho da esquerda, mas sempre procurando o melhor. Dentro da doutrina, e eu gostaria de concluir, dentro da doutrina tem uma metáfora que é um conselho. E esse conselho, eu vou falar a metáfora sobre a minha emoção. Um casal de jovens, recém-casados, foram para uma chácara e morava praticamente de favores. Praticamente de favores nessa chácara, paupérrimo. Ganhavam um salário ínfimo. E eles amavam muito. E ela lá no segundo ano, ele disse o seguinte: meu bem, eu preciso te dar uma vida melhor do que a que você está vivendo. Eu não estou satisfeito. E tirei você da sua casa e não estou dando a vida que você tinha lá. Eu vou sair e vou arrumar um emprego e volto. Mas só vou voltar quando efetivamente eu tiver melhor de situação financeira. Mas eu quero de você
uma afirmação olho no olho. Seja fiel comigo, eu vou. Seja fiel, mas eu voltarei. E assim ele fez. Ele saiu. Andou mais ou menos uns 20, 25 dias. Chegou numa fazenda e lá precisava. Não, realmente nós estamos precisando dessa pessoa. Nós estamos precisando. Não, então tá bom, eu vou. Mas eu gostaria de fazer um pacto com o senhor, falou com o fazendeiro. Esse pacto é o seguinte: eu vou trabalhar aqui, não quero receber nenhum cruzeiro. O meu salário, eu quero que o senhor coloque na poupança, porque eu quero fazer, quando eu voltar, eu quero dar uma vida melhor à minha esposa que ficou. Tudo bem. E nisso foi. E passou-se muito tempo, passou 20 anos ele trabalhando, ele chegou a ser até capataz. Pelo serviço que ele desenvolvia, granjeou enorme. Foi um prazer danado junto à família e as pessoas gostavam muito dele. Um belo dia ele chegou para o fazendeiro e falou assim: agora eu vou voltar. Eu preciso. Gente, e o fazendeiro falou assim: mas gente, agora que o senhor está ocupando todo esse posicionamento administrativo aqui na fazenda, tudo está me ajudando, mas como eu fiz um pacto, eu vou. Pois é, eu também sinto, mas eu preciso de ir. E ele gostava sobremaneira do fazendeiro. E o fazendeiro falou o seguinte: olha, eu tenho duas coisas a falar para você. Ou eu te pago em dinheiro, em espécie, ou eu te dou 3 conselhos. O que você quer? Você vai agora, daqui 2 dias você vem e me fala se você quer receber o dinheiro ou quer receber o conselho. Ele foi, pensou detidamente e chegou no dia e disse assim: senhor, eu vou preferir receber o conselho, os 3 conselhos. Aí ele disse: olha, mas se eu te der esses 3 conselhos, eu não vou te dar o dinheiro. Eu não vou te dar o dinheiro. Não, eu decidi que quero os 3 conselhos. Aí ele disse o seguinte: olha, os 3 conselhos é o seguinte: na vida você nunca deve tomar atalhos. A coisa tem que ser de forma gradual. Nada acontece de forma rápida. Na vida não tome atalhos. Segundo, não tenha curiosidade para aquilo que nada lhe diz respeito. E o terceiro conselho é você jamais tomar uma decisão sobre forte emoção ou mesmo quando está com raiva. Então, quando você tomar uma decisão, tome-a de forma racional. Pois bem, tem 3 pães aqui, eu vou te dar esses 3 pães e você vai retornar. Esse último pão você vai comer com a sua esposa. Pois bem, e ele fez a matula dele, é uma volta, ele andou 25 dias, era uma volta mais ou menos. E lá pelo 3º dia, ele cansado tudo, encontrou um andarilho. E esse andarilho falou: para onde você está indo? Não, eu estou indo para tal lugar, já uns 20 dias. Não, rapaz, só vai por esse atalho aqui, isso aqui é extraordinário, você vai economizar uns 10, 12 dias. Aí ele, tudo bem, ele pegou o atalho, andou umas 3 ou 4 horas, lembrou do primeiro conselho. Não tomar atalho na vida. Voltou. Posteriormente ele ficou sabendo que aquele ali ia sair num covil de ladrão, onde ele seria extorquido, assaltado, degolado, ele ia ser, Lá pelo 6º dia, ele exaurido, cansado, andando, tinha um motelzinho na beira da estrada, ele foi ficar nesse hotel. E ficou lá pelas 4 horas, uma pessoa gritando exasperadamente, e ele foi para
ver o que estava gritando, o porquê, pedindo socorro, etc. tal. Aí ele lembrou do segundo conselho. Olha, não seja curioso para aquilo que não te diz respeito. Amanheceu o dia, o dono da pensão teve uma boa noite, dormiu adequadamente? Sim, dormiu. Você não ouviu uns gritos à noite? Sim, eu ouvi. E você não foi lá? Olha, eu quero te dizer que esses gritos é meu filho, ele tem problemas mentais, e todas as pessoas que ficam nessa pensão, vai lá e ele mata. Ele mata. Então você foi o único até agora que ficou aqui e não foi morto. E tudo bem, já estava lá pelo 18º, 20º dia, ele chegou, estava de tardezinha, ele viu a fumaçazinha da casa dele. Né, chegando tudo, e blá, e de longe ele viu uma senhora, uma mulher, isso 20 anos depois, viu a mulher e observou, a mulher estava acariciando um homem no colo, e ela acariciando. E ele olhou, viu, mas é minha mulher, gente, ela me traiu. Como que ela faz isso? Eu prometi, e ela me jurou fidelidade durante esses 20 anos. Eu trabalhei, é bem verdade que eu não estou trazendo dinheiro, mas estou trazendo uma experiência de vida. Eu vou lá, e ele pegou um facão, eu vou lá matá-la. E ele correu, e no momento que ele correu, ele lembrou do terceiro conselho. Qual que era o terceiro conselho? Não tomar decisão sobre o influxo forte da emoção, da raiva. Aí ele voltou, sentou, esperando, não, mas não posso, eu vou embora. Não, eu vou ter que falar para ela. Eu vou falar para ela que eu efetivamente fiquei esses 20 anos fiel. Aí no outro dia ele chegou, a hora que bateu, ela pulou nos braços, oh meu bem, há quanto tempo e tudo. Ele, não, como há quanto tempo? Você me traindo? Ontem eu vi você nos braços de um homem aqui, tudo, e você me falando, e durante esses 20 anos, você me jurou fidelidade e eu fui fiel com você. Ela, não, meu bem, eu também sempre fui fiel. Você ao sair, eu estava grávida. Aquele é nosso filho. Aquele que estava no meu colo é o nosso filho. E aí ele chorou, e ele abraçou, e veio o filho estava com 20 anos, e ele foi comer o último pão. Pois bem, ao partir o pão, tinha, tinha a parte material, através de cheque, o dinheiro não vem ao caso, de todo o trabalho dele dos 20 anos. Mas moral da história é que, na vida, e a doutrina espírita nos diz que nós não devemos tomar atalho, as coisas vêm. E por nós termos vida eterna, é um passinho de cada vez. Hoje, se você fez isso aqui, é muito grande diante da eternidade. Então vamos ter paciência, vamos fazer com cautela. Não vamos ser curiosos, tem até, dentro da curiosidade, uma história de uma peneira, mas eu não vou falar em função das horas aqui. Você não deve ser curioso para as coisas que não te diz respeito. E nós muitas vezes somos curiosos. Até costumamos falar, dentro da doutrina não existe fofoca, existe comentário fraterno, Mas nada disso, não existe, não vamos ser curiosos. Por último, e o terceiro, que seria não tomar uma decisão quando efetivamente estivermos sob o influxo da emoção. Por que eu vou falar para você dessa forma? Se eu tenho que esperar, eu tenho que refletir. Vamos, então eu vou falar hoje, e deixo para amanhã, eu durmo, faço uma oração, uma prece, que os meus mentores, o meu anjo guardião, o meu anjo protetor, vai de uma certa forma me intuir. Meus irmãos, por isso tudo, por essa grandeza, por essa doutrina extraordinária que diz com clareza de onde eu venho, o que eu estou fazendo aqui, por onde eu vou, explica de forma detalhada o porquê o filho, nasce um filho de uma aidética no morro ali, e o outro lá no palácio de Buckingham, outro com todo
amparo, uma doutrina que não fala de 10 dias do dinheiro, pelo contrário, a má utilização do dinheiro é que é efetivamente ruim, mas o dinheiro em si ele é extraordinário. Por isso, e muito mais coisa, e o que você está pensando agora, é que eu gosto e adoto a nossa doutrina. Muita luz, muita paz, que tudo de bom mesmo. Tá? Um abraço de várias voltas em todos. Tudo de bom.